Olá, aqui é o Marcelo Vieira do Investidor de Sucesso e nessa série de vídeos do workshop Alta Rentabilidade eu vou te mostrar como é possível fazer de 2 a 5% ao mês investindo automaticamente com robôs no mercado financeiro. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero e não tenha tempo para ficar acompanhando o mercado financeiro. E nesse terceiro vídeo eu vou te mostrar como tudo isso funciona na prática, te dando um exemplo real e prático de como investir com robôs, inclusive revelando um dos robôs que eu utilizo há 5 anos. No primeiro vídeo desse workshop, eu falei como as ineficiências de mercado nos possibilitam investir de forma bem mais lucrativa, sobre como eu conheci o mercado de robôs e de Forex e por que esse é o investimento do futuro. Expliquei por que a maioria das pessoas investem em investimentos ultrapassados e como buscar uma alta rentabilidade é fundamental. No segundo vídeo, eu detalhei os 3 passos para se investir com robôs, que são: primeiro passo, escolher qual mercado operar. Aí eu expliquei por que eu considero o mercado de Forex o mercado potencialmente mais lucrativo. O segundo passo, que é escolher quais robôs utilizar, eu falei sobre o principal fator que eu olho para escolher um robô, que é a consistência nos resultados positivos em conta real. E o terceiro passo é a configuração do robô e a escolha do manejo de risco de acordo com o seu perfil de investidor, seja conservador, moderado ou agressivo. Eu queria agradecer também a todos os comentários de quem assistiu aos primeiros vídeos, e se você ainda não deixou seu comentário ou sua pergunta, pode deixar aqui que eu vou fazer o possível para responder todo mundo. Muito obrigado pela sua participação, é muito legal interagir com vocês. Agora eu vou compartilhar a tela com você para te mostrar como tudo isso funciona na prática e vou revelar alguns robôs que eu utilizo na minha conta de fato. Bom, agora aqui no slide, vamos lá. Então, como investir automaticamente com robôs em Forex? O nosso objetivo é selecionar robôs lucrativos e consistentes para operar na nossa conta e a gente vai escolher o manejo de risco de acordo com o nosso próprio perfil de investidor, tá? Seja conservador, moderado ou agressivo. Então, antes eu vou te mostrar em detalhes com robôs reais, exemplos reais, tá? Como que eu faço isso, inclusive te citando aqui quais são os robôs, tá? Mas eu preciso te explicar antes alguns conceitos simples, tá? Para que você possa entender tudo que eu vou te mostrar em detalhes, tá legal? Então vamos lá, fica aqui comigo que você vai entender. Eu vou expor então alguns conceitos aqui para você que vão ajudar na seleção de robôs. Primeira coisa é você entender como funciona o mercado de Forex, os pares de moedas, tá? As moedas funcionam sempre em pares. Como assim? Por exemplo, o que a gente chama de dólar no Brasil, na verdade no mercado de Forex é USD-BRL, né? O que significa? O dólar americano, United States Dollar, negociado em BRL, Brazilian Real, né? Então, por exemplo, 4,12 significa então que quanto da segunda moeda a gente precisa para comprar uma unidade da primeira. Então 4,12 significa que a gente precisa 4,12 reais para comprar um dólar. É sempre assim, mercado de Forex, tudo tem que ser cotado em alguma coisa, né? Por exemplo, quando você vê o preço de uma ação que está R$25, na verdade poderia ser o nome da ação barra BRL, ou seja, ela cotada em real. Tem ação que também é cotada a ADR na Bolsa de Nova York, é a ação barra USD. Tudo é sempre em pares, mas isso fica mais evidente no mercado de Forex, tá? Então, USD-BRL 4,12, por exemplo, euro-dólar, né? 1,10 significa que precisa de 1,10 dólares para comprar 1 euro, tá? Então é sempre assim, e assim você pode juntar qualquer combinação. GBP-NZD, ou seja, libra esterlina cotada em dólar neozelandês. E assim vai, você pode fazer junção de qualquer moeda, tá? Então, isso são os pares de moeda para você entender. Então, quando alguém fala o euro-dólar, é o euro cotado em dólar, e assim vai. Outro conceito são os pips. O que são os pips? Como o mercado de Forex tem muita liquidez, tem muita negociação, essas negociações são feitas na quarta, às vezes até a quinta casa decimal. Então, mas a quarta casa decimal é a mais importante, que ela é denominada
pip, tá? Então, o que que isso significa? Por exemplo, se o euro-dólar sobe de 1,1000 para 1,1020, significa que subiu 20 pips, ou seja, na última casa decimal, se fosse, por exemplo, de 1,1000 para 1,1005, significa que subiu 5 pips. Para 10,20 subiu 20 pips, tá? Então, ou seja, para ele subir de, por exemplo, o dólar, né, o SDBRL, de 4,12 para 4,13, tem que subir 100 pips, tá? Para ele ir de 4,12 para 4,22, tem que subir 1000 pips. E é simples assim, tá? Significa, é simplesmente um nome para a quarta casa decimal, tá? E aí entra uma grande vantagem do mercado de Forex comparado com outros mercados, que é o uso da alavancagem, tá? Isso significa o quê? A gente pode basicamente escolher na nossa conta quanto, não importa quanto de dinheiro a gente tem na conta, importa qual lote que a gente utiliza, tá? Isso já vai ficar bem claro. Então, se eu usar um lote 1.0, significa que cada pip vale 10 dólares. Se eu comprar com um lote 0.1, significa que cada pip vale 1 dólar. E o lote mínimo, que é 0.01, cada pip vale 10 centavos, 10 cents de dólar, né? Então, e assim vai. Se eu usar um lote 0.07, cada pip vale 70 cents. Se eu utilizar um lote 0.62, cada pip vale 6,20. Tá? E assim por diante, né? Então, o que que acontece aqui? A gente, independentemente de quanto a gente tem na conta, a gente escolhe o lote, tá? E aí a gente ganha ou perde na conta de acordo com essa oscilação, né? A gente comprou euro-dólar a 1,1000. A gente comprou com o lote 0.1, que cada pip vale 1 dólar. Então, se for de 1,1000 para 1,1020, subiu 20 pips, cada pip vale 1 dólar, a gente ganhou 20 dólares. Independentemente de a nossa conta ter 1.000 dólares, 500 dólares ou 100 mil dólares na conta, vai ganhar 20 dólares de qualquer forma, tá? Ou seja, não importa quanto você tem na conta, importa o lote que você está operando. Claro que dependendo se você tem muito pouco dinheiro na conta, há uma restrição em qual lote que você pode utilizar, mas tem muita alavancagem, dá para operar com bastante alavancagem, ou seja, cada oscilação valendo bastante, né? Isso possibilita com que pequenos movimentos de mercado possam trazer muito retorno, claro que muito prejuízo também, a gente tem que sempre mensurar. Eu já vou falar mais sobre o manejo de risco, tá? Então vamos lá, para a seleção dos robôs. Agora que você entendeu esse conceito, vai ficar bem tranquilo para você ver o resultado dos robôs como um todo. Então a gente vai buscar sempre robôs com ganho consistentes ao longo do tempo em conta real, né? Ou seja, que eles já se provaram lucrativos. Como eu falei antes, backtest, que é usar a base de dados do passado, tem trocentas mil nuances que 99% dos robôs, 99,9%, que você vê um backtest positivo, não funciona em conta real. Eu não vou entrar em todos esses detalhes aqui agora, né? Então, o que a gente busca, na verdade, operar? Que eu chamo de edge, né? Que não tem uma tradução ao pé da letra, que seria tipo vantagem. É um padrão de mercado que se repete consistentemente, né? Então, a gente pode aproveitar essa característica e operar de forma lucrativa, tá? Eu vou passar agora aqui para a própria plataforma MetaTrader, que é normalmente a plataforma que a gente opera no mercado de Forex. E a gente tem aqui no gráfico aqui, tá? A cotação 1,23, ó, o GBP/USD, ou seja, libra esterlina cotada em dólar, no gráfico de 15 minutos, ou seja, cada barrinha dessa equivale a 15 minutos aqui oscilando a cotação, né? O que a gente vê? A gente vê um mercado vai, vem, vai, vem, vai, vem. Essa linha amarela aqui no meio, chama média móvel, é uma média móvel de 5 períodos. A gente vê que o mercado se afasta dela e volta, se afasta e volta.
E aí se a gente vai aqui, por exemplo, para o USD-Yen, que é o dólar cotado em japonês, a gente vê o mesmo comportamento de vai e vem. Claro que de vez em quando o mercado dá uma esticadinha mais forte, para depois retornar, a que a gente chama de retornar à média, né? Mas a maior parte do tempo ele fica nesse vai e vem, né? Então, o que a gente pode operar? Quando o mercado cai, a gente pode comprar esperando uma alta desse mercado. Quando o mercado sobe, a gente pode vender esperando uma queda, né? Lembrando que no mercado de Forex a gente pode sempre operar comprado ou vendido. É a mesma coisa. Se você entra vendido, significa que se cair você ganha, se subir você perde. Se você entra comprado, significa que se subir você ganha, se cair você perde. É a mesma coisa. Você comprou a lote 0.1, cada pip vale $1. Subiu 5 pips, você ganhou $5. Caiu 5 pips, você perdeu $5. É assim, tá? Então, agora vamos para os exemplos dos robôs de fato, né? Então, eu vou dar dois exemplos aqui, tá? Um dos robôs se chama Albatross, que é um robô que eu mesmo desenvolvi junto com a minha equipe, e o outro robô se chama Forex Diamond. Esse robô é um robô desenvolvido por outros desenvolvedores, não fui eu que desenvolvi. Tem um site, ele é um que a gente chama de IA comercial, ele está à venda, né? Qualquer pessoa pode comprar. Aqui, ó, nesse momento que eu estou mostrando aqui, ele está custando $187. Você paga uma vez e pode usar o resto da vida, incluindo as novas atualizações, né? E outro foi um robô que eu mesmo desenvolvi, que eu disponibilizo dentro do programa Sucesso em Forex. Então, esses dois robôs, embora com critérios diferentes, operam essa característica do mercado de estar sempre vai e vem, né? E aí existem motivos econômicos por trás da interferência de Banco Central, hedge, entre vários motivos para que o mercado de Forex se movimente tanto nesse vai e vem, né? Então, aqui no Albatross a gente vê aqui um ganho consistente, ó, ao longo do tempo, né? Um bom tempo aí, praticamente 2 anos aqui de resultado bem consistente. A gente vê aqui um total de 45,37 acumulado em praticamente aí 2 anos, o que dá uma média mensal de 1,18% ao mês, com um drawdown de 2,32%. Tá? Então vamos lá, eu vou só mais um conceito antes de voltar aqui, que é o seguinte: o conceito de drawdown. Drawdown é a porcentagem de queda que o seu capital teve em comparação ao capital máximo atingido na conta. Então, por exemplo, sua conta foi de 5 mil para 10 mil, de 10 mil para 8 mil e de 8 mil para 15 mil, né? Em algum momento aqui você tinha 10, caiu para 8, ou seja, você perdeu 2 mil. 2 mil de 10 mil, que é o máximo que você já teve, é 20%, ou seja, em algum momento seu capital caiu 20%, tá? Ou seja, isso é sobre o máximo que você já teve, não quanto você colocou de dinheiro, que foi no caso aqui 5 mil, tá? Então 20% de queda em algum momento, né? Então aqui, ó, em algum momento houve 2,32 de queda. E aí, aqui que é uma mágica, agora que você já entendeu a questão dos pips, a questão do lote é que se nessa conta eu tivesse usado um lote 10 vezes maior do que eu usei, ao invés de 1,81% ao mês, eu teria feito 18,10% ao mês. Tá? 18% ao mês. Tá? E o drawdown máximo, desde ser apenas 2,32, que é um drawdown mínimo, ele teria sido de 23,2%. Tá? 10 vezes maior também. O que é um drawdown razoável para renda variável, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode alavancar o quanto a gente quiser. Então, ou seja, com um único robô lucrativo como esse, você pode fazer 2, 5, 8, 10, 15% ao mês. Claro que você vai ter que tolerar uma oscilação maior, né? Outra possibilidade é você usar, por exemplo, 5 robôs como esse, claro que não vão fazer todos exatamente a mesma coisa, mas digamos que cada um
faz 1,8%, um vai fazer 1%, o outro faz 2%, mas enfim, na média 1,8%, vezes 5 vai dar 9%, tá? Então, existe um potencial de rentabilidade absurda. Eu costumo falar, né, buscar de 2 a 5% ao mês para quem, enfim, investir de forma mais conservadora, com um drawdown mais controlado, menor e tudo. Mas tem muita gente que faz muito mais porque está disposto a mais oscilação e tudo mais. Tudo depende dos seus objetivos, tá? Então, vamos lá. A gente viu aqui o Albatross, então, tem 85 ordens, acumulou 1.784 pips de lucro. Quando ele ganha em média 83 pips. Quando ele perde em média 46, né? Ele opera aqui, ó, o GBP-CAD e o NZD-IEN. Né? Ele tem 1.304 pips de lucro acumulado no GBP-CAD e 479 no NZD-IEN. Então, se a gente vem aqui no GBP-CAD, ó, a gente vê esse movimento de vai e vem, né? E é isso que ele opera. Esticou para cima, ele entra vendido para fechar a ordem depois que cair. Depois que cai, ele entra comprado, espera a alta e fecha, tá? Sendo que ele busca, quando ganhar o dobro do que quando perde. Esse robô aqui, especificamente, né? Mesma coisa aqui no NZD-IEN, tá? Tu vê que o NZD-IEN tem subido bastante, mas se tu comprar depois que caiu e se tu vender depois que subiu, mesmo assim, ó, ele vai e vem, você consegue lucrar mesmo quando o mercado está, que a gente chama de direcional, aqui numa forte tendência de alta, né? Mesma coisa, eu já vou mostrar o outro robô, o STI, que opera no STIEN. Ele opera isso no STIEN. Vai ter momentos, claro, que nem aqui, ó, por exemplo, que o mercado subiu, aí, bom, tá esticado, ele entra vendido e o mercado continua subindo, e aí ele tem na estratégia para fechar no prejuízo. Paciência, não dá para acertar, ganhar todo dia, ganhar todas as ordens, tá? Então a gente vê aqui no Albatross, por exemplo, que ele acerta 52% das ordens, ou seja, praticamente metade. Só que quando ele ganha quase o dobro do que quando ele perde, né? Em média, ele fica com a ordem aberta durante um dia, tá? Ou seja, ele opera gráfico de 1 hora, tá? Então, ou seja, ele usa como padrão as barras de 1 hora, e quando ele entra em média ele fica 24 barras, ou seja, fica em média 24 horas posicionado aí no mercado, tá? Então, vamos para outro robô, Forex Diamond. A gente vê aqui, ó, 7,08% ao mês, com 8,81 de drawdown máximo, 42% acumulado. Esse já é um robô que eu particularmente utilizo há agora praticamente 5 anos, tá? Aqui tem um histórico mais curto, mas enfim, é porque muda a conta, essa coisa toda, mas a gente já usa há muito tempo, tá? Muitos alunos também utilizam há muitos anos esse robô, tem sido muito consistente ao longo do tempo. Então, a gente vê aqui uma rentabilidade muito alta. Mais uma vez, essa rentabilidade poderia ser maior ou menor de acordo com o lote que você utiliza, né? Ele opera bem mais, ó, ele opera comparado, por exemplo, com o Albatross, 682 ordens aí, num período aí de, sei lá, 6 meses. Média de ganho 8 pips, média de perda 13, ou seja, ele é operações mais curtas, né? O que é normal, porque ele opera no gráfico de 15 minutos. A taxa de acerto bem alta, 71%. Né? Então, quando ele perde um pouco mais do que quando ele ganha, mas ele ganha bastante, ele acerta muito. Normalmente ele fica em média no mercado 6 horas e 45 minutos. Tá? E a gente vê aqui, nos últimos 6 meses, aí, positivo todos os meses. Né? E para a gente complementar aqui a parte de manejo de risco, né? Então, ou seja, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar isso, robôs que têm um edge. No caso, esses robôs têm edge, o mercado tem essa característica de reverter a média, e por isso que esses robôs funcionam há tantos anos e tendem a continuar funcionando. Eles são consistentes ao longo do tempo em conta real, ou seja, já é algo testado e comprovado, não é uma coisa nova que a gente vai ver ainda
se funciona ou não, né? E aí, o manejo de risco a gente é baseado nos pips, tá? Então, por exemplo, se a gente vem aqui no Diamond, a gente vem aqui em pips, ó, por mês, a gente vai ver que em média ele vai fazer aqui em torno de 200 e poucos pips por mês, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, no Albatross, a gente vai ver, ó, opa, ele bugou um pouquinho aqui. O FXBook de vez em quando tem isso, eu vou atualizar aqui. Quando a gente abre duas, às vezes o pip buga um pouquinho. Deixa eu reabrir aqui. Opa. Vamos lá, agora vai. Então vamos lá. Aqui a média de ganho em pips, né? Tem mês que faz 425, faz 100, perde 28, perde 61. Aqui a gente tem, ou seja, ele costuma fazer meses que perde aí na faixa de 5, 20, 30, 50, 70. Alguns meses de pouco ganhos e alguns meses de ganhos bem maiores, né? Então, ou seja, com isso a gente consegue ter uma expectativa de quantos pips em média a gente ganha por mês e quando perde, quantos pips perde, né? Porque então, por exemplo, no caso aqui do Albatross, no pior mês perdeu 141 pips, né? A média de ganho dele de pips, aqui 1526 dividido aqui vai dar mais ou menos por 3, 6... praticamente 2 anos, 24 meses, eu vou botar aqui. 1526 dividido por 24 dá 63 pips ao mês em média, né? Então, só um exemplo, se eu tenho uma conta de $1.000, eu escolher lote 0.1, ou seja, cada pip vale $1, na média eu vou ganhar $63, ele continua desempenhando assim. A gente nunca tem como ter 100% certeza do desempenho futuro de um robô, mas essa é a tendência, a gente tem que se basear no que ele tem feito. Dá $63, dá 6,3% ao mês. Se ele repetir um mês desse, que foi o pior de todos, 141 perderia 14% num mês, né? Então, com isso a gente consegue ter uma noção. Se a gente pegar aqui recentemente, o Diamond está com um resultado fantástico aqui, inclusive nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, dos últimos 19 meses ele fez 18 meses positivos. Então, dá uma média de 200 e poucos pips por mês. É sempre bom pegar um histórico maior para se basear, para prever o drawdown, né? Mas 200 e poucos pips por mês, em média. Se fizer lote 0.1, você vai ganhar 200 e poucos dólares por mês. Numa conta de $1.000 dá 20%, por exemplo. E aí a mesma coisa, numa conta de $100.000, você vai usar lote 10.0. Entendeu? Cada pip vai valer $100. $100 vezes 200 vai dar $20.000, por exemplo, 20%. É a mesma coisa, independentemente do tamanho de conta, tá? Então, basicamente é isso que a gente faz. A gente pega robôs que têm sido consistentes e lucrativos ao longo do tempo, que tem um edge de mercado de verdade, por isso que ele é lucrativo, robôs que já têm resultados comprovados em conta real, ou seja, a gente sabe que ele realmente é capaz de produzir aquele resultado, a gente coloca para rodar, idealmente mais de um robô, porque eventualmente, por exemplo, um mês que, sei lá, o Albatross perdeu 50 pips, o Diamond pode ter ganhado 200 e no final você fechou com 150. De repente, um mês que o Diamond fechou negativo, o Albatross fechou positivo, que ele opera com outra estratégia, são outros pares de moeda. Ou seja, se você faz isso com 2, imagina com 3, 4, 5, 6 robôs. Você tende a ter um resultado muito mais suave e melhor, tá? Tendo muito mais consistência e mais ganhos e menor drawdown. Então, basicamente, a gente junta esses robôs e
controla o drawdown de acordo contando os pips ali, como eu te mostrei, para você ter uma previsão de quanto você pode ganhar, quanto você pode perder, e aí você escolhe de acordo com o seu sim, o seu apetite ao risco, digamos assim, né? E um dos segredos para isso ser tão lucrativo é o fato dessa característica que o mercado tem de vai e vem, e o fato de a gente poder operar alavancado com pequenos movimentos. Ou seja, a gente compra aqui, vende de repente 6 horas depois. O movimento no mercado foi pequeno, entendeu? Por exemplo, uma moeda foi de 1,61 para 1,62, é uma movimentação mínima, mas por causa da alavancagem, como a gente opera até a quarta casa decimal em pips, a gente pode fazer com que esse pequeno movimento seja extremamente lucrativo, absurdamente lucrativo. Eu não conheço nenhum outro investimento com potencial, com realmente de rentabilidade tão alta quanto esse tipo de investimento, onde você tem bastante controle do que está acontecendo, você maneja o risco, porque é diferente, sei lá, por exemplo, você comprar uma criptomoeda que você está simplesmente comprando e torcendo para subir, mas você não tem controle sobre aquilo, que aqui, com isso aqui, que você tem controle sobre as estratégias, você pode ativar e desativar os robôs, e é basicamente como a gente maneja, né? A gente faz uma reavaliação constante. Eu gosto de fazer semanalmente, mas se você fizer mensalmente também não tem problema nenhum. Semanalmente tende a ir um pouquinho melhor se você tiver tempo, mas se você fizer mensalmente tá de bom tamanho, a diferença é pequena, e você reavalia todos os meses. Por exemplo, olha, não, tá legal, tá indo bem, vou usar esses robôs. Eventualmente um robô pode fazer um mês ruim, por exemplo, opera a libra esterlina, de repente com Brexit, com isso, aquilo, está muito volátil, está muito fora do normal, teve um mês negativo, 2 meses negativo, se de repente, vou desativar isso aqui um pouco e vou esperar um pouco, no que você vê que o robô voltou a ser lucrativo e consistente, você reativa e assim vai, tá? A gente vai fazendo essas reavaliações mensais ou semanais e com isso vai manejando o risco, vai escolhendo os robôs e vai operando, trazendo um potencial de lucro gigantesco. Agora que você já entendeu como tudo isso funciona, eu quero te explicar como que você pode participar do programa Sucesso em Forex, um treinamento 100% online, onde eu ensino em detalhes todo o passo a passo para você investir no mercado de Forex com sucesso utilizando robôs, sendo possível fazer de 2 a 5% ao mês de rentabilidade ou até mais eventualmente, investindo de forma 100% automatizada com robôs, precisando de apenas alguns minutos por semana ou por mês para acompanhar seus investimentos. Mesmo que esteja começando do absoluto zero e ainda não tenha nenhum conhecimento ou experiência com investimentos. É possível começar a investir com valores a partir de $250, ou seja, em torno de R$1.000. Neste treinamento eu ensino absolutamente tudo o que você precisa saber para ter sucesso investindo com robôs no mercado de Forex, desde o que é o mercado de Forex, como abrir ordens, como usar a plataforma MetaTrader, como abrir uma conta em uma corretora confiável, como enviar e receber dinheiro do exterior, como fazer a declaração de imposto de renda, como selecionar os melhores robôs, como escolher o manejo de risco e fazer a manutenção do seu portfólio. Além disso, eu revelo exatamente quais robôs eu utilizo e abro a minha caixa preta de testes. Eu rodo uma conta real onde eu coloco todos os robôs desenvolvidos por mim e por outros desenvolvedores, para que você possa acompanhar em tempo real o resultado dos robôs para tomar as melhores decisões, sem ter que gastar dinheiro com testes. Fazendo parte do programa, você também vai receber acesso a 4 robôs desenvolvidos por mim e pela minha equipe, que têm obtido resultados extraordinários nos últimos anos, como o Albatross que eu te mostrei na aula de hoje.
Você também terá acesso a todas as futuras versões ou atualizações desses robôs. E caso eventualmente algum robô deixe de funcionar por alguma mudança no mercado, substituiremos por outro robô. Somente com esses robôs já é possível ter excelentes resultados. Mas caso você queira complementar e melhorar ainda mais o seu portfólio, nós indicamos e avaliamos uma série de robôs muito bons desenvolvidos por outros desenvolvedores. Estes robôs custam normalmente algo entre 59 e 299 dólares, sendo feito um pagamento único para ter acesso a uma licença vitalícia, incluindo todas as futuras atualizações. Dependendo do quanto você for investir, vale bastante a pena melhorar ainda mais o seu portfólio, melhorando seus resultados e rentabilidade. Lembre-se que a grande chave para conquistar a independência financeira e viver de renda mais cedo, além de fazer a sua parte de juntar dinheiro e investir para o longo prazo, é a rentabilidade. Essa será a diferença entre você acumular 100 ou 200 mil reais ou acumular 2, 3 ou 4 milhões de reais. Esse pode ser o seu passaporte para fazer como eu e poder viver em qualquer lugar do mundo. Eventualmente, dependendo de onde você optar por morar, sem pagar impostos legalmente, dando todo o conforto e qualidade de vida para sua família e as melhores oportunidades para seus filhos, caso você já tenha filhos ou pretenda ter no futuro. Ou mesmo que você queira simplesmente ter toda essa qualidade de vida morando onde você já vive, perto das pessoas que são importantes para você, mas tendo melhores condições e podendo até ajudar outras pessoas. Eu coloquei todos os meus mais de 10 anos de experiência investindo com robôs, tendo a oportunidade de aprender e trabalhar com alguns dos melhores e mais renomados traders do mundo. Tudo isso em um treinamento passo a passo, onde além de te ensinar tudo, eu disponibilizo algumas das melhores estratégias e também estou constantemente acompanhando e atualizando tudo. Você terá acesso a aulas online ao vivo mensalmente, acesso a um grupo exclusivo no app Telegram, onde você vai poder acompanhar semanalmente meus comentários e análises de tudo que está acontecendo no mercado e como isso está afetando os robôs. Eu quero ter a chance de ser o seu mentor e te ajudar a investir de forma mais eficiente e lucrativa. Quero te ajudar a se livrar dos investimentos tradicionais que cada vez pagam menos e que foram feitos apenas para enriquecer o sistema. Se você fizer isso funcionar para você, você poderá finalmente ser livre. Eu já investi cerca de 200 mil dólares em treinamentos, coaching, consultorias, workshops, congressos, estudos sobre estratégias, equipe, programadores e em robôs. Então você deve imaginar que tudo o que eu estou te oferecendo é algo que tem um grande valor, mas fique tranquilo, será bem menor do que tudo isso que eu já investi pessoalmente. Você terá acesso a tudo isso por uma fração desse valor. E você vai pagar apenas uma vez e ter acesso constante, permanente a todas essas informações e atualizações. Na próxima semana eu irei abrir as inscrições para a próxima turma do programa Sucesso em Forex. Fique de olho no seu e-mail, lá eu vou especificar todos os detalhes de como irá funcionar as inscrições, que ficarão abertas por tempo limitado. Eu trabalho com uma turma por vez para eu e a minha equipe podermos oferecer o melhor suporte possível para te ajudar a ter sucesso implementando a nossa metodologia. Então fique ligado e até breve. Porque não adianta nada a gente ter uma vida super confortável, né? A pessoa trabalhar, mas ela viver em prol do trabalho. Meu pai aposentou com 43 anos, sem ser por invalidez. E quando eu vi isso, eu achei isso fantástico, porque poucas pessoas têm o privilégio de ter o pai assim, presente como foi no meu caso. Queria aquilo para minha vida, eu achei que a experiência foi muito boa. E eu tracei como meta, eu queria aposentar com 45 anos, eu queria estar aposentado. Pensando nisso, eu tinha muita vontade de fazer curso de engenharia civil. Só que meu pai me alertava, olha, antes de você entrar no curso, eu sugiro que você planeje como vai ficar a sua aposentadoria, para que você não seja pego de surpresa com várias pessoas
que na hora de se aposentar, às vezes está dependendo só do salário do INSS, e o teto do INSS é muito baixo. Aquilo começou a martelar. Então, olhei investimento em bolsa de valores, olhei investimento em marketing multinível, olhei nos mais diversos nichos. Quando eu deparei com esse Forex, comecei a ver mercado de moeda, mercado de câmbio. Depois que eu fui descobrir que existia um mercado todo por trás daquilo, dessa transação cambial, e que inclusive essa era a forma que os bancos e pessoas que tinham grandes patrimônios ganhavam dinheiro. Eu comecei a pesquisar na internet sobre ganhar dinheiro com câmbio. Eu descobri em um fórum e o Marcelo, o curso dele estava bem ranqueado nas pesquisas. Eu acabei clicando no curso e na hora que eu vi os resultados, né, como que foi um pouco do mercado, um pouco da história, quais eram os riscos, eu fiquei assim, extremamente fascinado com aquilo. Resolvi investir no curso. Então eu resolvi colocar o conhecimento que eu tinha em Forex em prática. Eu fui atrás de um parceiro e resolvemos marcar uma reunião. E aí, nessa reunião, mostrei para ele que aquilo era uma excelente alternativa para ele, como para qualquer outra pessoa. Mas ele ficou tão confortável com o mercado, com as coisas que eu passei para ele, então nós dois entramos juntos num investimento em Forex. E no primeiro mês, nós ficamos perplexos com o resultado. Quando ele viu aquilo, ele resolveu no segundo mês duplicar o capital. Eu fiquei cada vez mais confiante no sistema, no trabalho que nós estávamos fazendo. Eu consegui, no primeiro mês, 16% de rentabilidade. No segundo mês, nós conseguimos 8% de rentabilidade. O Forex era a solução para me aposentar mais cedo. E aí, aconteceu que eu já comecei a ter uma remuneração assim, excelente. Um engenheiro formado aí teria de abril até o último dia de outubro, eu consegui ganhar no mercado o equivalente a R$420 mil. Então, eu consegui melhorar muito a minha qualidade de vida, a minha saúde, ajudar a minha família a aumentar também o padrão de vida. Montei meu escritório. Tudo isso foi possível graças aos rendimentos obtidos no Forex. Eu passei a ter sonhos muito mais ousados do que eu tinha. Hoje eu me considero um investidor de sucesso.